Capítulo 20. O perigo dos extremos. Certamente a exegese e a hermenêutica sadia são e sempre serão o único antídoto eficaz contra muitas doutrinas novas, a maioria das quais não passam de heresias antigas. Gordon Anderson. Abordamos desde o primeiro capítulo o perigo de não se entender a graça. Afirmamos, com base na declaração de Paulo aos Colossenses, em Colossenses 1, do 3 ao 7, que o entendimento correto da graça de Deus é essencial, pois o apóstolo estabelece uma relação entre a frutificação na vida cristã e o entendimento da graça. Destacamos ainda a importância de uma instrução bíblica correta e coerente com base dessa compreensão tão fundamental. Advertimos que não podemos ignorar as inúmeras advertências bíblicas aos falsos mestres e profetas, ao engano e à deturpação da verdade. Tampouco podemos achar que esse perigo estivesse confinado meramente ao passado, na história, ou somente ao futuro da Igreja em dias ainda distantes. Trata-se de uma realidade que se repete e deve ser encarada a cada geração. Tais erros precisam ser vistos como tais e, sem dúvida, o contraponto da exposição clara da verdade precisa ser apresentado. Quando se fala de doutrina bíblica, não se pode ignorar a importância da macrovisão. Não podemos abordar apenas alguns aspectos de algo que se define pela soma, não pela fração, dos seus diferentes e complementares aspectos. Isso nos leva à inevitável conclusão de que, ao estudarmos a graça, assim como outras doutrinas, é preciso ter o equilíbrio de uma visão completa. As correções de Paulo aos Gálatas envolvem, sobretudo, a questão do entendimento dos assuntos da lei. Ao discorrer sobre o assunto, o apóstolo dos gentios aponta para a necessidade de equilíbrio nessa área. Ele tanto condena, de um lado, o comportamento dos que, em nome da liberdade, estavam dando lugar à carne, Gálatas 5,13, como também reprova, de outro lado, o retorno à lei de Moisés, Gálatas 3, verso 1 ao 5 e Gálatas 5, verso 1. Entende-se, com base nas asseverações feitas pelo apóstolo, que há dois extremos que podem se originar da falta de um entendimento acurado do que a graça é. São eles: 1. O liberalismo ou libertinagem. 2. O legalismo ou religiosidade. Se não encontrarmos o equilíbrio correto entre ambas as áreas, iremos nos inclinar a um extremo ou outro. Isso tem acontecido com os que se permitiram ter um entendimento equivocado do assunto. Portanto, é imperativo entender a graça de Cristo e sua aplicação prática na vida dos que creem. Tanto o legalismo como o liberalismo devem ser classificados como desequilíbrio e distorção da doutrina cristã. O nosso intento, ao longo do ensino deste livro, foi apresentar a graça sem transitar por esse extremo. Desde o início, condenamos tanto a tentativa de se formar uma libertinagem à graça de Deus, liberalismo, como o perigo de que Paulo denominou de outro evangelho, ou seja, a tentativa de perverter o evangelho que se deu entre os Gálatas, legalismo. Contudo, apenas evitar ensinar uma perspectiva errada, incompleta, não nos capacitará para a missão de diagnosticar e erradicar o mal que aflige tantos que professam a fé em Cristo. Por esse motivo, refutaremos nesse capítulo final a fragilidade desses equívocos que por muitos séculos vêm sendo propagados na Igreja de Cristo. Liberalismo. Há um movimento nos dias atuais que vem sendo rotulado de hipergraça. Particularmente não gosto do termo. Sempre dizemos que a graça divina já é mais do que hiper, porque dá a um movimento que, em sua grande maioria, distorce o ensino bíblico da graça, um nome que deveria pertencer à propagação da graça pura e bíblica. O pastor Edilson Lira, em seu artigo Não Transforme a Graça em Libertinagem, afirma: não existe hipergraça. A graça de Deus já é hiper por natureza. Ela é extrema e extravagante, mas não nos dá a liberdade para pecar.
Na verdade, do ponto de vista comportamental, a dispensação da graça é bem mais dura que a dispensação da lei. Concordo plenamente. Observemos a advertência de Judas denunciando em sua epístola tais deturpações da verdade. Amados, embora tivesse muito anseio para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos, pois certos homens, cuja condenação já está sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Esses são ímpios, transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Judas 3:4. O irmão de Tiago reconheceu a importância de advertir os irmãos do primeiro século a que lutassem pela fé. Por quê? Porque já havia, naqueles primeiros anos do cristianismo, ensinos que relativizavam a verdade do Evangelho. O problema apresentado nessa advertência é que a graça estava sendo transformada em libertinagem. Falsos mestres entraram desde o início da fé cristã, transformando a graça divina em algo que ela não é, nunca foi e nunca será: libertinagem. De acordo com Strong, a palavra grega traduzida por libertinagem é aseogio, e seu significado é luxúria desenfreada, excesso, licenciosidade, lascívia, libertinagem, caráter ultrajante, imprudência, desaforo e insolência. O dicionário Vini acrescenta ao significado dessas palavras as seguintes definições: indecência, ausência de restrição, conduta abusiva e violência libertina. Infelizmente, a graça tem se transformado no ensino de muitos em permissão para pecar, quer por meio da afirmação direta, quer por meio de afirmações indiretas, como pressupõe a conclusão a que esse ensino remete. Essa triste deturpação da graça divina tem causado estrago na vida espiritual de muitos. Concordo com as palavras de Dietrich Bonhoeffer, conhecido teólogo alemão, que questionou: existe afronta mais diabólica contra a graça que pecar contando com a graça que Deus nos concedeu? John Wesley, um dos grandes nomes do cristianismo, tratou amplamente desse assunto. Vejamos mais um comentário extraído de seus ricos sermões. Na verdade, o uso do termo liberdade em tal acepção como isenção da obediência ou da santidade mostra a um só tempo que seu juízo se acha pervertido e que são culpados daquilo que imaginavam estar muito longe deles, isso é, de invalidar a lei pela fé, supondo que a fé substitui a santidade. A primeira desculpa dos que expressamente ensinam isso é que estamos debaixo do pacto da graça e não das obras, e assim sendo, não mais somos obrigados a cumprir as obras da lei. E quem jamais esteve debaixo do pacto das obras? Ninguém, exceto Adão, antes da queda. Adão estava plena e apropriadamente debaixo daquele pacto que requeria perfeita e universal obediência como condição de ser aceito, não havendo lugar para pecado depois da última transgressão. Mas nenhum outro homem esteve debaixo desse pacto, fosse judeu ou gentil, antes de Cristo ou depois. Todos os filhos de Adão estiveram e estão debaixo do pacto da graça. O modo de sua aceitação é esta: a livre graça de Deus, através dos méritos de Cristo, concede perdão aos que creem com tal fé que, operando por amor, produz toda a obediência e santidade. O caso não é, pois, como tudo supôs, isso é, que os homens fossem em algum tempo mais obrigados a obedecer a Deus, ou a cumprir as obras da lei, do que os são agora. Tu não podes justificar tal suposição, mas nós teríamos sido obrigados, se tivéssemos estado debaixo do pacto das obras, a fazer tais obras antes da nossa aceitação, enquanto agora, sendo todas as boas obras tão necessárias como dantes, não são antecedentes à nossa aceitação, mas consequentes a ela. Por isso, a natureza do pacto da graça não dá fundamento nem encorajamento nenhum para que ponhas de lado qualquer particularidade ou medida de obediência, qualquer partícula ou medida da santidade. Mas
não somos justificados pela fé sem as obras da lei? Sem dúvida que somos, sem a obra da lei cerimonial ou da lei moral. Prover a Deus estivesse todos os homens convencidos disso. Inumeráveis pecados seriam evitados e, em particular, seria evitado o antinominismo, porque, falando de modo geral, são os fariseus que fazem o antinominismo, correndo para extremo tão palpavelmente contrário às Escrituras. Eles dão lugar a que outros corram para o lado oposto. Aqueles, procurando ser justificados pelas obras, afugentam a esses, não lhes deixam nenhum lugar. A verdade, entretanto, se acha equidistante de ambos esses extremos. Somos indubitavelmente justificados pela fé. Essa é a pedra angular de todo o edifício cristão. Somos justificados sem as obras da lei como condição prévia de justificação, mas essas obras são o fruto imediato daquela fé pela qual somos justificados. Desse modo, é claro que se as obras não acompanham a nossa fé, assim como a santidade íntima e exterior, nossa fé é de valor nulo. Estamos ainda em nossos pecados. Assim, o fato de sermos justificados pela fé e pela fé sem obras não autoriza o invalidar a lei da fé, nem permite que se imagine que a fé seja uma dispensação divorciada de qualquer espécie ou grau de santidade. É impressionante quão atuais as palavras de Wesley proferidas no século XVIII soam hoje. Ele se referiu ao excesso do legalismo que se tornou uma desculpa para o liberalismo. Correndo para extremos tão palpáveis contrários às Escrituras, eles dão lugar a que outros corram para o lado oposto. Como Leonard Ravenhill disse certa vez, quando existe alguma coisa na Bíblia que as igrejas não gostam, elas chamam isso de legalismo. Como enfatizamos ao longo do livro, combater esses equívocos do liberalismo, não nos estenderemos nesse primeiro extremo, um dos erros comuns na interpretação da graça. Resumiremos, portanto, alguns dos tropeços que os que promovem tal engano cometem na construção de seu pensamento. Em seguida, daremos mais atenção ao outro extremo, o legalismo. Negar ou revitalizar a obediência. Um dos grandes equívocos na interpretação do que é a graça é pensar que ela veio anular completamente a ideia de obediência às leis divinas. Muitos alegam que a fé revelada por meio do Evangelho não requer obediência. Grande engano. O apóstolo Paulo, na epístola dirigida aos Romanos, que podemos classificar de verdadeiro tratado de fé, justificação e graça, emprega a expressão a obediência que vem da fé no início, Romanos 1,5, e no final, Romanos 16,26 de sua carta. Os que compõem o grupo do liberalismo usam a graça como desculpa para pecar e advogam que se há algum culpado, são os legalistas que não entendem a liberdade em Cristo. Ignoram que antes de Cristo, por causa de sua natureza pecaminosa, era impossível ao ser humano obedecer à lei de Deus, Romanos 8, 3 e 4. Na antiga aliança já havia perdão para os pecados, no entanto, não havia transformação. A nova aliança trouxe na graça a habilitação para se obedecer aos mandamentos divinos. A graça não veio meramente nos libertar da lei, criando uma espécie de anarquia espiritual, mas se revelou para nos libertar da incapacidade de obedecer à lei. Portanto, o Evangelho não veio substituir a obediência que o homem deve a Deus. Pelo contrário, a graça é a força capacitadora que nos foi dada, não apenas para perdoar os pecados cometidos, como também para nos ajudar a evitar cometê-los. A graça nos empodera para viver a obediência aos mandamentos do Deus eterno. Gostei da forma em que Tony Cook resumiu o assunto. A graça de Deus não é uma desculpa ou uma justificativa para continuar com um comportamento errado. Ela é a base e o ímpeto por trás das vidas transformadas e do estilo de vida piedoso. A graça para a santificação mostra que não temos que realizar isso à parte de Deus, mas encontramos o poder para obedecer-lhe e honrá-lo quando cooperamos com o seu poder e graça que trabalham dentro de nós.
Entre os que promovem o engano do liberalismo, encontra-se também aqueles que, de modo irresponsável, usam a premissa de uma vez salvo, sempre salvo, de modo que acabam induzindo os fiéis a acreditar que não há necessidade de zelo ou dedicação à vida cristã. O esforço não deve ser confundido com mérito, nem substituir a força capacitadora que só a graça deve oferecer. Contudo, certamente deve ser a nossa responsabilidade na interação com o favor divino. Russell Shedd, citando Tillich, afirmou: presumir que o privilégio de ser justificado vem junto com a liberdade para satisfazer os desejos da nossa carne, dissolvendo todo compromisso com o autor da lei, não passa de perversão. Charles Sheldon também comentou os efeitos trágicos da mentalidade equivocada. Tenho visto pessoas irem ao fundo do poço ao ponto de convencer a si mesmo de que não há problema em desobedecer às declarações ou princípios específicos das Escrituras, acabar com seu casamento, romper compromissos anteriores e optar por outro parceiro. Quando lhe é perguntado como poderiam justificar tal comportamento irresponsável, quase sem exceção se referem à graça, como se ela fosse cobertura geral dada por Deus para tudo aquilo que as agrada. Torcer as Escrituras para que se acomodem aos nossos desejos não tem nada a ver com graça. Lamentamos reconhecer que os mesmos estragos também se fazem presentes na igreja brasileira. Pelo menos boa parte desse cenário deve ser creditado à equivocada mentalidade de, em nome da graça, negar ou relativizar a obediência às leis divinas. No entanto, esse é apenas um dos aspectos desse erro. O outro é a confusão da obra já realizada por Cristo com aquilo que nós devemos fazer. Confundir o que já foi feito por Cristo com aquilo que nós devemos fazer. Afirmamos que há 3 etapas distintas no processo de santificação. Na santificação inicial, somos livres da condenação do pecado. Na santificação progressiva, somos livres do poder do pecado. Na santificação final, seremos livres da presença do pecado. A cooperação das etapas da santificação, distintas e complementares, é fundamental. Sem essa clareza, não distinguimos o que Deus em Cristo Jesus já fez por nós daquilo que ainda precisa ser feito, no presente e no futuro. Além disso, sem esse reconhecimento, não se identifica qual é a responsabilidade divina e qual é a humana. Não há diferenciação. A confusão de alguns de deduzirem que após a conversão tudo já está pronto e realizado, sem que se requeira do homem interação alguma com a obra divina, deriva-se de uma análise parcial das declarações bíblicas. A ideia de que tudo já está feito em relação à servidão do pecado, com a dedução lógica de que não há mais nada a ser feito, baseia-se em afirmações como essa. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Romanos 6,6. Percebemos nesse versículo que a conjunção verbal se encontra no passado, o que indica que a ação já foi realizada. O nosso velho homem foi crucificado com ele. Contudo, o mesmo escritor, movido pelo Espírito Santo, que o inspirou na Epístola aos Romanos, declara aos santos de Éfeso: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos. Efésios 4:22. A questão é que se por um lado há versículos que falam de uma obra já feita, por outro há versículos que tratam do mesmo assunto e que indicam que ainda devemos fazer algo a respeito. Não significa que devemos escolher um lado. Isso relativizaria tanto a inspiração bíblica como sua aplicação. O que se conclui é que temos aspectos que, embora sejam distintos, também são complementares. O texto que fala de algo já realizado aponta para o que Cristo fez por nós e é uma realidade no mundo espiritual. Trata-se de uma provisão. O que temos a fazer em relação ao que Cristo fez não é uma espécie de complemento ou aperfeiçoamento. Trata-se da aprimoração. A realidade do que Cristo já fez em nosso favor não pode, em absoluto, ser negada. Contudo, é preciso admitir que não tem efeito automático nas nossas vidas. O que foi
providenciado deve ser aprimorado. Esta é a razão pela qual Paulo declarou a Timóteo: tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado, e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. 1 Timóteo 6,12. Ele não se dirigia a um descrente que ainda necessitava de conversão. O apóstolo falava com alguém que já havia feito confissão pública de sua fé. Isso indica que a apropriação do que Jesus fez por nós é ato contínuo e progressivo. Alguns ainda confundem a obra de Cristo, já consumada na cruz, com as nossas obras. Tal confusão propagada em nome da graça acaba por diminuir e até mesmo anular a importância das obras na nossa conduta cristã. Embora não sejamos salvos pelas obras, é fato que fomos salvos para elas. Ou seja, na perspectiva bíblica, as boas obras não são o meio da salvação, mas com certeza são sua consequência. Elas devem ser compreendidas como efeito, não como a causa da salvação. Legalismo. Já constatamos que da antiga aliança para a nova aliança houve mudança, mas não eliminação da lei. Vimos também que a graça é uma força capacitadora que nos dá poder para a obediência aos mandamentos de Cristo. Vale ressaltar ainda que os padrões divinos da graça para o comportamento humano não baixaram, pelo contrário, foram elevados. Basta olhar para o Sermão do Monte e observar o contraste que Jesus faz várias vezes entre "vocês ouviram o que foi dito", referência à lei mosaica, e "mais eu digo", o mandamento de Cristo aos discípulos. O que o Mestre nos propõe é um nível de exigência maior do que a lei de Moisés. A diferença entre a lei e a graça não está no rebaixamento dos padrões, mas sim na capacitação que recebemos para a obediência em um nível maior de exigência do que aquele que já demonstrara ser impossível aos homens. Dito isso, destacamos que, ao usar o termo legalismo, não falamos contra o fato de que ainda há leis divinas a serem obedecidas. O problema do legalismo é que ele confunde efeito com causa. Enquanto as Escrituras nos ensinam a obedecer porque fomos justificados, o legalismo, por sua vez, sugere obedecer para ser justificado. A diferença entre ambos é imensa. Na graça, a obediência é efeito, não causa. Trata-se de uma correspondência, de uma interação com o favor imerecido. Caso, de algum modo, o crente tente tornar tal favor merecido, acaba anulando-o. Não se nega, porém, a importância da obediência, para a qual a graça nos capacita. Tampouco a santificação progressiva. Tudo isso está vinculado à responsabilidade humana de interagir com Deus. Entretanto, também não se pode negar que, mesmo orientando a obediência e o aperfeiçoamento da santidade, Paulo também advertia acerca de conceitos e processos errôneos na busca desse progresso espiritual. O apóstolo, escrevendo aos irmãos de Colossenses, apresenta que a santidade não é mera observância de ordenanças. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que, como se ainda permanecessem a ele, vocês se submetem a regras: não manuseie, não prove, não toque? Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinamentos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Colossenses 2, verso 20 ao 23. Consideremos algumas lições importantíssimas apresentadas neste texto, pois ele nos ajuda a entender dois tropeços grotescos cometidos pelo legalismo. Acréscimo de mandamentos humanos aos divinos. Quero destacar em primeiro lugar a expressão mandamento e ensino humano. A clara diferença entre a obediência bíblica e o legalismo aparece nessa expressão. A característica inicial do legalismo está relacionada, antes de mais nada, com ensinos ou doutrinas humanas.
Já sustentamos que as ordenanças divinas devem ser obedecidas. Obviamente, isso é inquestionável. Entretanto, o ponto a ser considerado aqui não é se tais ordenanças são orientações práticas ou pesadas e difíceis de serem executadas. Dizemos isso porque, na definição de alguns, o legalismo é um fardo pesado. No entanto, a questão, a nosso ver, não é o peso de tais preceitos. Se assim fosse, bastaria aliviá-los, que o problema supostamente estaria resolvido. O que devemos discernir é que tal atitude também retrata a semelhança da quebra dos mandamentos divinos, uma violação das Escrituras. O Altíssimo proveu em sua palavra tudo aquilo que a humanidade precisa, quer sejam as instruções positivas do que deve ser feito, quer as negativas do que não deve ser feito. Quando o homem começa a adicionar regras que o Criador nunca deu, está cometendo no mínimo 2 grandes erros. O primeiro equívoco é declarar com tal atitude que o Eterno não sabia quais mandamentos deveria ter sido dado. Um insulto tanto à soberania quanto à sabedoria divina. O segundo lapso é a arrogância incrustada no coração de quem cria ou promove esses preceitos humanos, porque quando o homem toma suas próprias doutrinas e as põe em pé de igualdade com os mandamentos divinos, está desta forma não apenas se igualando a Deus, como também ultrapassando o seu lugar de legislador. O problema da altivez não se limita aos que promovem os mandamentos humanos, atinge ainda os que, com motivação errada, decidem praticá-los. Falaremos do desdobramento do orgulho mais adiante. Método ineficaz. O segundo desvio pode ser detectado no versículo 23. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Esse desvio carrega a marca da inutilidade, embora tenha aparência de sabedoria em sua severidade com o corpo. Essa é a razão pela qual o apóstolo classifica como falsa humildade a grande severidade com o corpo. A Nova Almeida atualizada traduziu por tratamento austero com o corpo, a mesma expressão. A santidade nunca foi um processo de fora para dentro. Já demonstramos que durante a lei de Moisés isso não funcionou. O homem jamais poderia controlar sua carnalidade pela força da própria carne. A verdadeira santidade começa do lado de dentro para depois transbordar para o lado de fora. Poucos versículos depois de condenar o tratamento austero do corpo, sustentando que isso não tem valor algum na luta contra as inclinações da carne, Paulo apresenta a instrução eficaz no combate contra a sensualidade. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus e ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas, mas agora abandonem todas essas coisas. Ira, indignação, maldade, maledicência é a língua indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo homem, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Colossenses 3, versos 5 ao 10. Nesses versículos, que são sem dúvida uma continuidade do raciocínio da inutilidade dos preceitos e ensinos humanos, o apóstolo destaca que a velha natureza precisa morrer e indica que se trata da responsabilidade humana. Notemos que ele não confunde a provisão da obra da cruz, vista na afirmação dos versos 9 e 10, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, obra divina, com a propiciação, vista na afirmação do verso 8. Abandonem todas essas coisas, que é encargo humano. A expressão-chave é: façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. A graça se manifestou justamente para nos libertar da velha natureza com seu comportamento rebelde. Ela nos foi dada para capacitar-nos a cumprir os mandamentos divinos, e a única forma efetiva de experimentar isso é despojando-se da natureza terrena e revestindo-se da nova natureza,
manifesta na nova criação. O legalismo, entretanto, despreza a capacitação do favor divino para exaltar a habilidade humana. Isso nunca funcionou e jamais funcionará. É, portanto, uma tentativa inútil e sempre deixará um rastro de decepção. Não sei dizer quantas vezes já ouvimos ao longo de 3 décadas de ministério de pessoas que se desviaram da fé a expressão "eu tentei e não consegui". E o problema não foi terem tentado, mas fazer isso do jeito errado. Essas pessoas hoje frustradas tentaram mudar seu comportamento de fora para dentro e ignoraram que o mandamento não muda a natureza humana. É a mudança da natureza que nos capacita a cumprir as ordenanças. O Senhor Jesus também sustentou em seus ensinos que a santidade é de dentro para fora, não o contrário. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcro caiado, bonito por fora, mas dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Mateus 23, verso 24 ao 28. Jesus revelou que viver a justiça de Deus não se restringe a controlar os atos exteriores. Mateus 5, verso 21, 27, 33, 38 e 43. Mas ter um coração cheio de Deus. O padrão divino revelado na graça de Jesus Cristo é superior ao padrão da lei, entregue a Moisés. É justamente por isso que a santidade só é possível pela graça divina. Esse é o motivo de afirmações como a de Paulo, com santidade e sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus, segundo aos Coríntios 1:12. Pedro também destacou que, para viver a santidade planejada por Deus, precisamos esperar inteiramente na graça. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, verso 13 ao 16. Os legalistas, além de trocar os mandamentos divinos pelos humanos, substituem a capacitação divina para a obediência que se dá por mero empenho humano. Ambos os desvios dos princípios divinos levam a um terceiro tropeço, o orgulho. Como declarou o Dr. Russell Shedd, Deus condena o legalismo por causa do orgulho, a mais pura manifestação de amor próprio. Orgulho da desobediência. Além da bizarra altivez dos homens que acreditam poder equiparar os seus próprios mandamentos, regras, ao divino, a soberba também se manifesta quando, com a motivação errada, os homens adentram o orgulho da obediência. Isso pode nos levar a tropeçar em várias outras questões. Observemos o que ocorreu com o apóstolo Pedro. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então, uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou pela segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou.
Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido aos céus. Atos 10, verso 9 ao 16. Deus, em uma visão, ordenou ao apóstolo que ele matasse e comesse alguns tipos de animais. Pedro reconheceu que era o próprio Deus falando, mas com ousadia respondeu: de modo nenhum, Senhor. A razão pela qual não obedeceu à ordem divina não foi por falta de reconhecimento de quem lhe falava. Não, foi justamente o histórico da obediência de Pedro ao mandamento da lei, que proibia contato com aqueles animais. Até aí não é difícil entender Pedro. Não sabemos se ele chegou a imaginar que estivesse sendo testado. Entretanto, Deus disse claramente para não considerar imundo o que o Senhor havia purificado. Mesmo depois desse esclarecimento do próprio Criador e legislador, Pedro ainda se negou a obedecer por mais 2 vezes. Esse episódio, que o Eterno fez questão de deixar registrado em sua palavra, me impressiona muito. É fato que o orgulho da obediência, ou de uma suposta obediência que pensamos ter, pode nos levar a agir cegamente e tropeçar em outros princípios. Veja essa ilustração bíblica. Há alguns que confiam em suas próprias justiças e desprezam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E digo que este homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Lucas 18, verso 9 ao 14. A religiosidade é terrível. Podemos defini-la como orgulho da obediência. Mais que deixar-nos cegos, tal orgulho desencadeia outros tropeços. Aquele fariseu errava ao confiar em si mesmo, errava ao desprezar os outros, mas não enxergava nada disso. Triste, pode acontecer com qualquer um de nós, a menos que entendamos que a obediência só é possível pela graça. O entendimento do favor divino que nos capacita para a obediência remove o orgulho que, por sua vez, se baseia no mérito. Paulo atribuiu o seu sucesso ministerial à graça divina, não às suas próprias habilidades. 1 Coríntios 15, 9 e 10. Já o fariseu da parábola transcrita confia em si para praticar a lei, não nos recursos celestiais. O resultado? Além de roubar para si a glória que deveria ser de Deus, tal equivocada conclusão o fazia sentir-se melhor que os outros e o introduzia no próximo erro: desprezar os outros. Como bem disse Agostinho de Hipona, se o Espírito da Graça estiver ausente, a lei estará presente, mas somente para nos acusar e matar. Uma lição inesquecível. Anos atrás aprendi uma lição e com ela entendi como isso pode se dar de forma tão sutil e sorrateira. Tomei conhecimento de um tropeço de certo ministro por causa da disciplina pública que lhe fora aplicada. Por algum motivo, além de minha capacidade de explicação, antecipei o desdobramento futuro daquele processo em uma reunião com pastores da equipe e disse-lhes que poderiam escrever o que sucederia nos próximos meses. O curioso é que não errei no prognóstico, o rumo que o processo tomou, o tempo decorrido e os outros detalhes que me desagradaram, até porque, com as minhas convicções, eu teria direcionado as coisas de modo diferente. No ano seguinte, fui com a minha equipe pastoral participar de um evento de capacitação ministerial. Ao chegar à cidade, tomei conhecimento de um culto programado para celebrar a restauração daquele ministro. Eu deveria ter me alegrado no íntimo, certo? Infelizmente, fiquei triste, porque as coisas tinham acontecido da forma que eu havia previsto e discordado. Eu não disse nada a respeito a ninguém, apenas pensei e resmunguei na minha mente algumas coisas para Deus. Como já era tarde, fiz o check-in no hotel e fui dormir.
Na manhã seguinte, encontrei um pastor de uma das nossas igrejas no caminho para o café da manhã, e ele me disse que queria me contar o sonho que tivera naquela noite. Puxei uma cadeira, sentei-me e convidei-o a fazer o mesmo, para que compartilhasse o sonho. Ele foi direto ao assunto e disse: sonhei com você e com fulano, e mencionei o nome daquele ministro cujo retorno ao ministério estava sendo celebrado. Na verdade, nenhum de nós o conhecia pessoalmente, e eu nunca disse nada a respeito do assunto a esse irmão, apenas a equipe da minha igreja local. Ele prosseguiu: vocês estavam em uma sala e você tentava expulsar um demônio dele. Naquela hora parecia que eu já sabia, no íntimo, muita coisa do sonho. Então eu o interrompi com uma pergunta afirmativa. Mas ele não estava endemoniado, estava? Sorrindo, esse meu amigo disse que não, e que todos no sonho, inclusive eu, sabíamos disso. Portanto, entendi que, embora tivesse julgado aquele precioso irmão nos meus pensamentos, o Pai Celestial tinha ouvido tudo. Então o pastor me disse que no sonho outra pessoa entrou na sala em que estávamos e que, a julgar pelo porte, semblante e glória que ele manifestava, entendeu se tratar de um anjo de Deus. Detalhou-me ainda que esse visitante estendeu uma das mãos em nossa direção e que naquele exato momento eu e aquele ministro que eu havia julgado fomos literalmente arremessados alguns metros para trás. Interrompi o meu amigo para de novo fazer outra pergunta afirmativa. Esse foi o momento em que o fulano sumiu do sonho e só sobrou eu, certo? Impressionado, ele brincou que parecia que eu havia assistido o filme. O fato, porém, é que eu não fazia ideia do final da história. Então prosseguiu ele: você levantou do chão, tentando arrumar a roupa do corpo, que além de suja com o tombo, tinha também alguns pequenos rasgos. Confesso que naquela hora gelei. O simbolismo da veste suja ou rasgada na Bíblia está relacionado ao pecado, e imediatamente entendi no meu espírito que o caso tinha se virado contra mim e contra as minhas falhas. A mensagem não dizia respeito à queda antiga daquele ministro, mas aos meus tropeços no presente. O meu amigo concluiu: aquele ser que estendeu a mão na direção de vocês virou-se para mim enquanto você tentava se arrumar, depois de levantar-se do chão, um pouco desconcertado, e disse, apontando para você: ele é um homem de grande integridade. No entanto, quando faz da própria integridade um estudo de justiça própria, ele se torna tão pecador quanto qualquer outro que ele tenha condenado. Àquela altura eu sabia que o sonho tinha terminado. O testemunho do Espírito Santo me atingiu com força por dentro e eu desabei. Arrependi-me e escolhi aprender a lição recebida. Nenhum de nós tem direito de se orgulhar de nada, nem mesmo da obediência. Sem a graça, não teríamos condições alguma de obedecer à lei divina. Se é pela graça que somos capacitados a obedecer, que motivo teríamos para nos orgulhar? O orgulho é a celebração da nossa própria capacidade e a ostentação do que conseguimos alcançar pelos nossos próprios empenhos. Evidentemente que isso é contraditório. Creio que Deus almeja restaurar o nosso entendimento e a nossa prática de obediência plena a Ele. No entanto, isso deve acontecer sem que nos tornemos propensos ao orgulho. É por isso que precisamos entender que obedecer ao Senhor não significa fazer algum favor a Ele. Na realidade, estamos apenas cumprindo a nossa obrigação e respeitando os termos do compromisso que assumimos como discípulos e servos dele. Obedecer e fazer apenas aquilo que deve ser feito. Não somos melhores para obedecer, principalmente para obedecer com os recursos divinos. Jesus referiu-se a um servo que, depois de fazer só o que era obrigado a fazer, não merecia nenhum louvor ou reconhecimento. Lucas 17, do 7 ao 9. E emendou: assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Lucas 17, 10. Resumindo, nada temos que nos gloriar. Paulo tratou desse assunto com os irmãos da igreja de Corinto. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo o padrão humano, poucos eram poderosos,
poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. 1 Coríntios 1, verso 26 ao 29. O apóstolo apresentou uma única razão para a justificação, o fato de Deus ter escolhido as coisas loucas em vez das sábias, as fracas em vez das fortes, as humildes e desprezíveis, as que nada são em vez das que são. O motivo, claro, registrado nas Escrituras é incontestável, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. No fim de tudo, ninguém poderá se apresentar perante o Criador e dizer que até ele precisa admitir que tal pessoa foi crente ou acrente. Não, 1 milhão de vezes não. No final das contas, haverá um único desfecho possível. Cada um de nós, ciente do favor imerecido que não apenas nos resgatou das trevas, como também nos capacitou a permanecer na luz, terá apenas um motivo para se gloriar. É quando se cumprirá a passagem dita por Paulo, em provável referência a Jeremias 9:24, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios 1:31. Nesse dia bendito, perante o juiz eterno, apenas nos regozijaremos nele e diremos: foi a graça, somente a graça, que nos permitiu chegar até aqui. Abracemos, portanto, a preciosa e bendita graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que nenhum de nós se deixe inclinar a extremos de liberalismo ou de legalismo, que a graça se torne em nós mais do que remédio para o pecado já cometido, que ela seja a capacitação para vencer a tentação e que nem mesmo cheguemos a pecar, que mais do que poder para nos fazer levantar das quedas, ela seja a força que nos mantém de pé. Fujamos, portanto, da permissividade e da religiosidade. Experimentemos a ação plena e poderosa da graça transformadora. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Apocalipse 22, 21.